Vamos ver o algoritmo de ordenação chamado Merge Sort. Este algoritmo ele é baseado na técnica de dividir para conquistar. Ele funciona da forma que ele recebe um conjunto e esse conjunto ele vai ser dividido em conjuntos menores, né, até isolar todos os elementos. E depois ele vai ser unido, todos os elementos vão ser unidos novamente, de forma com que cada vetor que serão criados, eles vão sendo ordenados conforme vão sendo unidos, né? Então, nós vamos ver aqui agora como este algoritmo funciona. Então, nós temos aqui agora um vetor que tem vários elementos, né? E esse vetor, esse conjunto, ele vai ser dividido ao meio, né? Com que forma que o lado direito e o lado esquerdo desta separação eles formem outros vetores, né? E esses vetores resultantes eles também vão ser divididos de forma com que eles resultem em vários outros vetores, né? Outros conjuntos. E desta mesma forma eles vão ser divididos até que fiquem totalmente isolados, né? Então assim teremos como comparar, né, os elementos desses vetores. Nesta parte esquerda aqui dos conjuntos, desta árvore aqui, nós podemos observar que eles estão ordenados, né, da seguinte forma. Olha só, nós precisamos comparar o primeiro elemento, né, com o segundo elemento. Então, o 4 ele é maior que 7? Não, né, ele é menor. Então, ele vai ficar na primeira posição aqui do vetor. E o 7, que ele é o maior, ele fica na segunda parte, né? E aqui também nós temos o 2, né, que ele é menor que o 6, então ele fica na primeira posição. E o 6, ele vai ficar também na primeira posição. Ou seja, este algoritmo ele faz com que os elementos menores ele fiquem na primeira posição, né? Então vamos ver aqui esta ação nesta segunda parte aqui desta árvore aqui. Olha só, o 4 ele está na frente, né? Ele está na frente ali do conjunto. Então, nós sabemos que o 1 aqui, ele é menor que o 4, então ele vai substituir o primeiro lugar, né? Então, quando ele substituiu o primeiro lugar, o 4 que sobrou, né, ele fica aqui para o próximo item, próxima posição. E aqui no outro conjunto, nós vamos ter o mesmo funcionamento, né? Onde nós sabemos aqui que o 3 ele é menor que o 8 e então o 3 precisa ficar na primeira posição. Então o 3 ele fica na primeira posição e o 8 na segunda posição. Bacana. Então foi ordenado já aqui esta posição. Opa. Isso. E nós precisamos agora ordenar esta segunda fileira aqui, né? Que vai ser da seguinte forma. O primeiro elemento, né, aqui de cada conjunto que a gente acabou de resultar, que é esse 4, 7, 2, 6, né? Então a gente vai comparar os primeiros elementos, né, de cada um e vamos eliminar conforme a gente vai ordenando. Desta seguinte forma, olha só. Qual é o primeiro elemento deste conjunto? É o 4. E deste conjunto é o 2. Então, precisamos pegar o menor, que no caso é o 2, e colocar aqui no primeiro elemento. Dado o número 2 como o primeiro elemento, nós vamos eliminar ele desta lista, né? Agora, o primeiro elemento que vai ficar aqui vai ser o número 6. Então, olha só como é que vai ficar isso aqui. O primeiro deste aqui continua sendo o 4. Então, quem é o menor? É o 4 ou o 6? Logicamente, nós vamos colocar o 4 na segunda posição, né? Então, risque o 4. Seguindo, nós vamos comparar qual é
o menor? Logicamente é o 6, então o 6 vai assumir a próxima posição e o que sobrou, né, aqui, que será o 7, ele vai assumir a última posição. Então aqui nós ordenamos o conjunto, né, de 4 elementos aí, que é do primeiro conjunto de 4 elementos que nós vamos fazer. Já nós vamos explicar como é que ele vai passar, né, para o de 8 elementos. Mas primeiro nós precisamos também ordenar este segundo conjunto aqui. Vamos lá. Deixa eu apenas limpar esse risco. Vamos lá. Qual o elemento menor, né, aqui no caso? Os dois conjuntos. No primeiro conjunto nós temos aqui o número 1 e o outro nós temos o número 3. Logicamente, o 1 deverá assumir aqui o primeiro elemento, né? Então, vamos lá. O número 1 foi para o primeiro elemento e risque o número 1 aqui, porque ele não pode ser mais comparado, né? E o que sobrou aqui foi o 4. E o 4, ele é o único elemento, ele vai comparar com o restante. Então, o 4, ele é, logicamente, maior que o 3. Então, o 3 ele vai assumir a segunda posição. Então, a segunda posição fica o 3 e risque o 3. E agora, vamos ver os únicos que sobraram, que foram o 4 e o 8. Logicamente, o 4 vai assumir a próxima posição. Risque o 4 e o 8, que foi o que sobrou, vai ficar na última posição. Então, aqui nesta lista aqui, nós temos já 2 conjuntos ordenados, né, de forma com que cada elemento aqui, né, eles estão ainda, né, em 4 elementos, né, 4 elementos dentro de 2 conjuntos. Então, nós precisamos ainda fazer essa mesma comparação que a gente acabou de fazer para estes 2 conjuntos de 4 elementos. Vai seguir a mesma ordem. Olha só, o primeiro elemento aqui é o 2 e aqui é o 1. Logicamente, o 1 deverá assumir a primeira posição, desta seguinte forma. O 1 ficou na primeira posição e agora nós vamos riscar o número 1. Eu vou apenas apagar esses riscos para poder ficar melhor. Então, o 1 ele ficou na primeira posição e agora vou comparar o 2 com o primeiro elemento agora do outro conjunto, que assumiu agora que foi o número 3. Então, o 2 ele é menor que o 3. Então, ele vai ficar a segunda posição. Então, risque o 2. Sobrou 4 como o primeiro elemento, né? Então, o 4 ele é maior que o primeiro elemento do segundo conjunto. Então, o 3 aqui, ele vai assumir a próxima posição. Observe que, conforme eu vou fazendo essa comparação, ele vai ficando ordenado na forma, né, a forma crescente aqui. Então, o 3 assumiu a próxima posição e eu elimino o 3 aqui do conjunto. Agora nós temos aqui um caso que a gente tem 2 elementos iguais, de mesmo valor. Para comparar isso aqui, não tem segredo. É só você escolher um deles e colocar na lista e apenas eliminar ele do que você escolheu. Então, o 4 passa a ser esta posição e risca um 4. O outro 4, que é o mesmo valor, ele logicamente vai ser o mesmo, da mesma ordem. Então, ele vai ficar logo próximo ao outro. Então, risca o outro também. Agora sobrou apenas o 8 do lado direito e o 6 e o 7 do lado esquerdo. Então, fica assim. O 6, que é o primeiro elemento, ele é menor, né, do que o 8, o único elemento que ficou. Então, ele vai ser o próximo na lista e risca ele. Agora, sobrou o 7 e o 8. Né? Logicamente, vai ser o 7 aqui e o 8 no final, certo? E agora nós temos aqui, fechou aqui, né, a ordenação deste conjunto, né, de números. E esse é o funcionamento aqui do algoritmo Merge Sort.
Agora nós vamos ver este algoritmo aqui na prática com C++. Vamos lá. Temos aqui a função main, né, que ele está sendo criado aqui um vetor chamado ARR, né, que logo após ele está armazenando o tamanho desse vetor de ARR size, que é exatamente a quantidade de elementos que tem dentro desse array aqui, deste vetor. Então, logo após isso, ele já está mostrando aqui para nós, né, os elementos que já contém dentro deste vetor. Então, logo após isso, ele já executa a função de merge sort e vai logo após imprimir o nosso array ordenado. Então, vamos destrinchar aqui esta função merge sort, que recebe como primeiro parâmetro aqui exatamente o array que vai ser ordenado, no caso o array desordenado. O segundo parâmetro, ele é o índice, né, do início ali do array. Então, ele vai ser a função 0, né, aqui o valor 0 porque ele vai ser o início. E já o próximo parâmetro, ele é o final, né? Então, ele dá esse -1 porque ele vai dar exatamente o tamanho, o índice do último elemento. Então, assim, na função merge sort, ele vai ver aqui, né, se o lado esquerdo, que no caso o tamanho inicial, ele é menor que o tamanho final, ele vai considerar que ele precisa, né, ser ordenado. Então, se ele conseguir analisar que o lado direito também e o lado esquerdo são iguais, ele vai entender que os itens, né, eles já estão ordenados. Então, considerando que eles estão desordenados, ele vai fazer o seguinte código. Ele vai executar uma operação que ele vai encontrar o ponto médio daquele array, né? Tipo, se eu tenho 4 arrays, qual é o ponto médio? Vai ficar 2 para cada lado, um exemplo. Então, ele tendo esse meio, esse ponto do meio, ele consegue separar agora novamente, né, o lado direito com o lado esquerdo, né? E passando esses atributos em uma chamada recursiva da própria função, né, que é a chamada recursiva, né, passando aqui agora, ao invés do right, né, ele passar o meio, né, que ele vai ordenar a primeira metade e logo após ele vai ordenar a segunda metade, passando esse ponto médio, middle, né, alternado, né? Na primeira posição ele está passando o middle como o right e na segunda função ele está passando o middle como o left, né? Left e logo após ele vai simplesmente juntar essas duas partes, né, do array. Então vamos ver aqui o funcionamento aqui da função merge sort, que recebe também o vetor original, né? Ele recebe o lado esquerdo, o meio e o direito, né? Que ele vai calcular aqui exatamente o tamanho, né, destas listas e vai criar um vetor, né, com aquele tamanho daquelas listas, um vetor temporário, né, que vai ser armazenado do lado esquerdo e o direito, né? Esse N1, N2 é exatamente o tamanho, né, que vai ser criado. E aqui nós temos um loop, né, que vai pegar os valores do array original e copiar para as posições, né, dos vetores temporários, tanto do lado esquerdo e do lado direito. Beleza. Então aqui nós temos aqui uma função em que nós vamos comparar, né? Nós vamos comparar os valores dos itens do array dos elementos, né? Então, enquanto o índice do primeiro subarray, nossa sublista, for menor que o tamanho, né, da primeira lista, e
o índice inicial do array for menor que o tamanho da segunda sublista, ele vai rodar esse escopo que nós temos aqui. Então aqui ele vai verificar se o primeiro elemento, no caso da primeira posição, da primeiro loop, né? Se a primeira posição aqui ele for menor ou igual o primeiro aqui da outra lista, né? Ele vai atribuir, né, a primeira posição, aqui no caso aqui, do índice inicial do subarray, né, aqui, o valor correspondente, que se ele for menor. Agora, se ele não for menor, ele só pode ser maior. Sendo assim, ele vai armazenar o primeiro valor da outra sublista. E então, ele vai dar um K++, que ele vai passar para a próxima posição aqui do subarray, né, mesclado aqui. Beleza. Então, comparando aqui esses valores, ele vai copiar os elementos, né, se tiver um elemento resultante aqui do que foi operado agora há pouco, né, para a lista esquerda, e depois, se houver, né, ainda o elemento que sobrou aqui da outra lista, fazendo esta atribuição aqui dos elementos restantes, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo aqui do nosso array. Então, feito isso aqui, ele vai fazer da seguinte forma: ele recebe a lista, né? Se ela tiver desordenada, que é essa verificação, ele vai encontrar o ponto médio, ele vai ordenar a primeira metade, ordena a segunda metade, e feito essas duas, né, ele vai ser chamado aqui a função de mesclagem para juntar as duas metades. Então a recursividade é fundamental aqui. O array original é dividido repetidamente até que o subarray, né, de tamanho 1, que foi o que a gente viu no slide, que ficou um elemento armazenado em cada subarrays, né, que eles já são considerados ordenados, né, e depois ele vai mesclar cada subarray ali em ordem crescente, né, formando ali arrays maiores até que o array original ali esteja completamente ali ordenado. Então, o ponto médio ali no caso, ele vai ser usado ali como parâmetro, né, para dividir ali o array em duas partes iguais ou quase iguais, né, em cada chamada recursiva, né. Então, fazendo com que na última volta que a recursividade fizer, ele vai estar já todos eles ordenados. E feito isso, modificando já aqui no array, ele vai simplesmente imprimir aqui o array ordenado. Beleza, agora nós vamos ver agora esse código funcionando. Eu vou rodar aqui um F6 para poder executar o código, e compilado com sucesso como previsto. Então nós temos aqui o array original e a forma dele agora ordenada. Se a gente mudar os elementos, vamos lá, vamos colocar aqui 5, 6, 2, 3, 9. Vamos salvar e vamos apertar um F6. Está aqui, olha só, a forma original que a gente digitou, e agora ele é ordenado. O algoritmo funcionando perfeitamente. E é isso. Esse aqui é o algoritmo, né, de ordenação chamado Merge Sort. Fique com Deus e um grande abraço.